orando com o santo do dia 24 de março, celebramos hoje Santa Catarina da Suécia, padroeira das virgens. Existem ao menos 10 Santas Catarinas, esse nome é muito nobre. As mais conhecidas são Catarina, mártir do século IV, Santa Catarina de Sena, a mística do século XIV, também uma mística extraordinária, Santa Catarina de Gênova, e contemporânea a Santa Catarina de Sena, esta última que é Santa Catarina da Suécia, que inclusive teve colóquios espirituais com Santa Catarina de Sena. Santa Catarina da Suécia foi a 4ª filha de Santa Brígida, padroeira da Europa. É uma religiosa considerada a santa padroeira das virgens e geralmente é representada com um cervo selvagem ao seu lado, o qual, segundo a tradição, vinha ajudá-la quando jovens sem castidade tentavam atrapalhá-la. Foi uma mulher simples e pobre que dedicou muitas horas do dia à meditação da paixão e morte de Cristo, à oração dos salmos penitenciais e ao ofício da Virgem Maria. Costumava visitar os pobres e enfermos nos hospitais, realizava trabalhos domésticos e rezava nos lugares de culto. E assim Santa Brígida queria. Santa Brígida educou os seus filhos para servirem a Deus e servirem a Deus nos pobres. Santa Catarina nasceu de ilustre família na Suécia em 1331 ou 32, controvérsia, mas não importa, 1931. E com 7 anos, como eu disse antes, ela é filha de Santa Brígida, a mais ilustre figura de mulher e de santa ligada à história da Suécia. Com 7 anos foi entregue para a educação às irmãs do convento de Risberg, que continuaram a obra educativa dos pais. Pela piedade da mãe e pelo ideal das irmãs, Catarina sentia profunda aspiração para a vida de consagração total a Deus. Mas circunstâncias especiais a levaram ao casamento com um jovem fidalgo muito piedoso, que, no dizer da tradição, concordou em viver com ela como irmão, e foi um acordo que ela fez com seu esposo de viverem a castidade. Fizeram voto de castidade. Marido e mulher viveram a castidade ofertada para Deus. Tendo morrido, e naturalmente esse casamento era um desejo do pai de Catarina. Tendo morrido o pai, Catarina, de acordo com o marido, acompanhou a mãe, Santa Brígida, numa peregrinação a Roma para venerar os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. Enquanto estava na Itália, recebeu a notícia da morte do próprio esposo. Tinha então 20 anos. Catarina decidiu partilhar a vida da mãe peregrina por amor nos grandes santuários italianos e na Terra Santa. Logo, porém, que se espalhou a notícia da viuvez de Catarina, numerosos foram os pretendentes às segundas núpcias, atraídos pela nobreza de sangue e formosura de Catarina. Sua decisão era irrevogável. Queria pertencer só a Deus
dedicando-se às obras de piedade e caridade. De fato, a vida que Catarina levou em Roma, obedecia em tudo às regras da santidade mais exemplar. Dedicava 4 horas por dia à meditação da paixão e morte de Cristo. Rezava os salmos penitenciais, o ofício de Nossa Senhora. O resto do tempo era aproveitado para os serviços domésticos, como visitar os pobres, os doentes nos hospitais e rezar nos lugares sagrados de culto. No exterior, levava a vida simples e pobre. Pelo hábito modesto, ninguém podia reconhecer sua origem nobre. Oração, penitências e caridade eram a ocupação de todos os dias. O inimigo de todo bem, contudo, não lhe poupou provações internas e externas. Claro, ela foi perseguida por Satanás, mas não caiu. Caluniada e perseguida de diversos modos, conservava sempre a tranquilidade de espírito. Outra forte tentação foi abandonar sua mãe e voltar para a pátria, para uma vida mais regalada, mas soube resistir, ajudada pelos bons conselhos de seu confessor e pelos exemplos de santidade de sua mãe. Depois de uma viagem cansativa e perigosa à Terra Santa, sua Santa Mãe Brígida faleceu em Roma. E Catarina, em seu amor filial, acompanhou o corpo para a sua terra natal, onde o povo e o governo esperavam e reclamavam por ela. Numerosos foram os milagres operados por intercessão de Santa Brígida. Em vista disso, as autoridades civis e religiosas da Suécia decidiram solicitar do Papa o processo de canonização. Catarina foi portadora dos desejos do povo junto ao Santo Padre, o Papa. Ficou 5 anos na Cidade Eterna, vivendo exemplarmente num convento. Foi nesta ocasião que se encontrou com a Santa Mística de Siena, Santa Catarina de Siena. As duas santas se entenderam porque viviam o mesmo ideal. Tendo voltado para a sua pátria, seu organismo depauperado pelos cansaços das virgens e pelas penitências, adoeceu. Percebendo o fim de seus dias, no ardente desejo de se unir ao seu divino esposo, Jesus Cristo, Catarina se preparou com fervor ao desenlace final. Recebeu com êxtase de amor os últimos sacramentos e faleceu de olhos fixos no Santíssimo Sacramento. Tinha 50 anos de idade. Era o dia 24 de março de 1381. Que vida extraordinária! De fato, esse nome, algumas santas Catarinas de um testemunho grandioso para a Igreja. E Santa Catarina da Suécia é uma delas. Então vamos rezar a Santa Catarina. Senhor, de muitas bênçãos e virtudes cumulastes, Santa Catarina da Suécia. Pelos méritos de tão querida santa,
Nós vos rogamos por nossas famílias, que possamos ser a exemplo de Brígida e Catarina, modelos de santidade e fidelidade à vossa doutrina perante os nossos. Dai-nos a graça de, com alegria e paz, semearmos o vosso reino entre aqueles que nos recomendastes. Amém, amém. Queridos irmãos e irmãs, amados de Deus, como é edificante a vida dos santos para nós. Que riqueza extraordinária. Essa santa nos dá um exemplo, contemplar a paixão de Jesus. Não tem um amor maior do que esse, meus irmãos, porque é aí que verdadeiramente acontece a graça. Somos arrebatados por esse amor. Contemplar a paixão de Jesus é a melhor escola para experimentar e compreender o amor de Deus. Que Santa Catarina nos inspire, sobretudo nesse tempo, a contemplar a paixão de nosso Senhor, que é onde Ele manifesta a força do seu amor por nós. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Orando com o Santo do Dia, assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, fique na paz e até o próximo.